Ontem à noite, Luiz Roberto Barroso, agora ex-presidente do Supremo, formalizou o pedido de aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal. E a pressão por um novo nome cresce em cima do presidente Lula, que se manifestou nesse sentido. Vamos ouvir exatamente o que ele disse. Quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É essa, a única que eu quero é essa. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, ou as ministras, e vai continuar sendo assim. Meus amigos, é contigo mesmo que eu vou falar, é contigo mesmo. Agora, se o presidente Lula vencer as eleições de 2026 e tiver mais um mandato, eu não me surpreenderia em ter mais gente de esquerda no STF do que no próprio PT, pelo andar da carruagem. De qualquer forma, doutora Luciana Nepomuceno, seu destaque após essa fala do presidente. Marinho, eu tô rindo aqui, mas não é caso de rir, não. Vamos lá. É caso de chorar. Essa declaração, essa manifestação do presidente não é pautada no histórico dele de escolhas. Primeiro, ele não está preocupado aqui com diversidade. Ele fala, não sei se homem, se uma pessoa preta. Ele não está preocupado em nomear mulher ou nomear uma pessoa pelo critério racial. Ele está preocupado, sim, porque ele aprendeu a duras penas de não escolher uma pessoa que tenha relação de proximidade a ele. Ah, claro. E isso a gente tem no Lula 3, ele indicou o advogado dele, o ministro dele, Flávio Dino, e Cristiano Zanin. E esse será o critério baseado na confiabilidade que vai nortear provavelmente essa terceira indicação neste mandato. Então, nós temos aí os nomes correndo nessa disputa do Jorge Messias, que parte dessa relação pessoal, e, de outro lado, o senador Rodrigo Pacheco, que vem com toda a carga política e pressão do Alcolumbre para que ele seja o nomeado. E vamos lembrar que, quando eu falo que ele sofreu na própria pele, sim, a decepção que ele teve com a escolha do ministro Fux. Toffoli. Que o Toffoli impediu que ele fosse no enterro do irmão Vavá. Impediu ele de dar entrevistas. Então, Lula já aprendeu, desde a época de Lava Jato. O Toffoli já entrou, inclusive, no modo ministro EAD, quase. Eu não lembro a última vez que eu vi ele nas imagens aqui em Brasília. De qualquer forma, concluindo o raciocínio, vamos com o Mano Ferreira aqui. Vamos lembrar que o preferido aí nas cotações das pessoas que especulam qual será o nome indicado é o Jorge Messias, mas que é mais conhecido do público brasileiro como o Bessias. É o Bessias da Dilma. E ele odeia esse. Traz os papéis. Aquele verdadeiro... A Dilma resfriada, né? Aquele áudio, exatamente, onde, para quem não lembra, estava havendo aquela ligação que veio a público na Operação Lava Jato, em que a Dilma dizia para o Lula que ele seria nomeado ministro da Casa Civil, que o Bessias ia entregar o termo de posse, mas que ele só usasse em caso de necessidade. O que foi entendido na época pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que o caso de necessidade seria para fugir da justiça. Naquele contexto em que, se virasse ministro, ele passaria a ter foro privilegiado e conseguiria fugir do então juiz Sérgio Moro. Então, é este Bessias que aparece na história do Brasil como uma espécie de office boy de luxo para um termo de posse que ia possibilitar que Lula fugisse da justiça, que vem agora a ser cotado como favorito para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, primeiro na presidência, agora no STF. Será que teremos mais um Messias ligado aos evangélicos aí, tomando uma posição de destaque entre as autoridades brasileiras?
David, você acha que ele é o nome da vez? Não, eu acredito que, assim, vai ser uma surpresa se for outro, né? Porque, de fato, eu acredito que vai ser ele mesmo. Mas essas narrativas também que vão sendo geradas, né? Que, ele é evangélico, mas ele é de esquerda, sabe? Também tem umas discussões, assim, que não cabem. Eu acho que deveria avaliar o mérito sobre quem é o nome indicado para o Supremo Tribunal Federal, qual foram as decisões já que ele teve, qual é o meio jurídico que ele percorreu para que chegasse até o Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, essas indicações são sim com base nas amizades, com base na política e aqueles que vão, no futuro, poder favorecer ao atual governo, né? Aquele que o indicou. Então, isso que é muito preocupante. Acho que deveria mudar o método da análise da indicação em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas a gente esquece com frequência que a indicação não é direta. Tem um ente aí que é passado despercebido, que é fraco, que gosta de reclamar e que todos nós podemos cobrar, que é o Senado. O Senado faz ou deveria fazer uma sabatina e o Senado deveria barrar nomeações que não coubessem ao interesse republicano. Então, nós vimos indicações, e eu não estou entrando no mérito da figura do ministro Zanin. Inclusive que tem votos muito mais conservadores e à direita que vários dos ministros indicados, até mesmo por Bolsonaro. E aqui, se você fizer uma comparação entre quem é mais punitivista, muitas vezes entre o Zanin e o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, você vai ver uma diferença considerável. Então, assim, a gente precisa entender que o Senado tem esse papel. E quando o Senado vai lá, é advogado do Lula, mas aí na hora do vamos ver, ai, que lindo, senhor ministro. Aí não dá, né? Aí nós temos um problema. E existe, dentro hoje das indicações, uma questão que se perdeu, que é o currículo para cumprir o cargo. Notório saber jurídico, mas muito mais do que isso. É óbvio que para ser um juiz de carreira faz toda a diferença. Então, ame o Dino, odeie o Dino ele veio da Justiça Federal, ele foi político, mas ele veio da Justiça Federal. Então, muitas vezes no voto dele, você vê essa diferença. A mesma coisa o ministro Fux. Então, nós temos nomes que vieram disso. Agora, quando a gente olha para o currículo do Zanin, qual que é a grande marca? Ter sido advogado do Lula. Quando você olha para o currículo do Toffoli, qual é a grande marca? Ter sido advogado de políticos ligados. Quando você olha para os nomes agora possivelmente indicados, o Messias, o Pacheco e o Bruno Dantas, até tecnicamente falando, eu acho que o nome mais forte acaba sendo o do Messias mesmo. Porque o currículo do Pacheco foi advogado no Mensalão, depois teve alguns cargos ali na OAB e virou senador. Não tem nada de extraordinário. O Messias ainda veio ali da Advocacia Geral da União. Então, assim, a gente precisa começar a prezar pela categoria e pelo currículo, e não pelas indicações políticas e tendenciosas que são, sim, ruins para o Brasil. O que mais me deixa estupefato nesse contexto todo é como a irresponsabilidade do Senado Federal e do presidente Lula num contexto em que boa parte da sociedade tem uma desconfiança sobre a atuação política do Supremo Tribunal Federal e onde há a necessidade de restaurar a confiança nas instituições e, portanto, a gente precisava de um nome que fosse técnico, que pairasse sobre qualquer disputa. Poderia ser alguém ligado à academia, algum professor extremamente respeitado. No lugar disso, o que a gente vê é sempre a priorização dos laços políticos, o que vai acabar ampliando a crise de confiança da sociedade na Suprema Corte. Você falou alguém ligado à academia e falou isso. Peraí. Eu tô lembrando do Dino, o cara que venceu o Isso é pauta daqui a pouco. Olha o cara aí querendo cortar a pauta. Não tem nada a ver. Mas a gente vai falar do Brasil no topo do Olimpo do Mr. Olímpia mais adiante. E tem uma questão de gênero aí. Uma questão de um governo que falava muito sobre a questão da desigualdade entre gêneros e cargos. Quando a gente olha que a última indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal aconteceu em 2014 e passaram mais de 10 anos e não vem isso, e assim, particularmente seria um problema? Talvez não para você, mas lembre-se que esta era uma pauta do governo federal, era uma crítica do governo federal ao governo que antecedeu de Jair Bolsonaro. Então aqui, cadê o nome das mulheres sendo sequer cogitados nesse primeiro escalão de... Não, eu preciso seguir adiante, só um dado aqui. Eu preciso seguir adiante. Só um minutinho. Quando a Jess fala da questão de gênero, em 130 anos, 3 mulheres apenas chegaram à presidência do Supremo Tribunal Federal. Se não se fala em um tribunal democrático sem a participação plural da sociedade na mais alta corte do país.
E há quase 130 anos, como a doutora Luciana Nepomuceno colocou, o último rejeitado pelo Senado Federal foi Cândido Barata Ribeiro, que dá nome a uma bela rua em Copacabana, no Rio de Janeiro, que era prefeito do Rio de Janeiro, era médico e nunca foi bacharel em Direito. Olha o nível que foi necessário para rejeitar um sujeito. Desde então, as 43 nomeações ao Supremo passaram e foram aprovadas. A ver, e provavelmente será o caso dessa vez também.